Fala galera da equipe líder, tô aqui para falar um pouco sobre essa vitória do Flamengo em cima do Corinthians pelas quartas de finais da Libertadores. Corinthians 0, Flamengo 2. E a minha opinião em relação a essa partida, né? Eu até apostei com o pessoal lá da academia, né, que eu faço, que o Corinthians ia vencer por 2-1. Eu esperava um Corinthians desses que a gente conhece, Corinthians aguerrido, Corinthians que vai para cima. É lógico que tecnicamente os jogadores do Flamengo são melhores, o Flamengo tem mais opção, mas não dá para admitir uma partida como essa do Corinthians, num jogo tão decisivo, com a torcida do lado, o Corinthians poderia ter feito uma partida melhor. O que eu acho do Corinthians, já vinha falando há muito tempo para amigos, inclusive aqui na Líder, em alguns comentários que fiz, é que eu acho o time do Corinthians muito pesado, né? Muito envelhecido. Tem que ter mais juventude e movimentação, cara. Futebol é movimentação. Toca aqui, saiu, aparece, tudo como o Flamengo fez com o Corinthians. O Corinthians poderia ter apresentado um futebol melhor, jogou mal. Não foi só o Flamengo que arrebentou porque tem boas peças e tudo. O Corinthians também jogou mal. Os jogadores do Corinthians lento, olhando, perdendo todas as bolas no meio de campo. O Flamengo toda hora ganhando a bola no meio de campo. Ganhando não. Sempre sobrava, sempre sozinho os jogadores do Flamengo para poder armar. E o Corinthians com muita dificuldade de criação. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Remo. O Corinthians lembrou o Remo jogando a Série C dentro de casa, né, com um time adversário fazendo o que queria, com mais velocidade, com mais vontade. Faltou vontade dos jogadores do Corinthians nesse jogo contra o Flamengo. Lógico que isso. Poderia perder de 2-0, com muita vontade? Poderia, porque o Flamengo é um timaço. Beleza, mas a posição, a atitude do time em campo, a postura do time em campo é que me impressiona. Era um jogo decisivo, é um jogo que você tem que brigar, que você tem que ir, que você tem que correr, que você tem que se movimentar. Não adianta esperar a bola. Parece o tio do churrasco, pega, olha, vou tocar. Não, cara. Futebol hoje é velocidade. Cara, há 10 anos atrás, o Barcelona, do Messi, do Guardiola, estou falando de 10 anos atrás, os caras treinavam em campo tocando bola, bobinho, não sei o que, toda hora só tocando bola. A maior parte do treino era eles em campo tocando, era coletivo, era jogo, movimentação, pegou, saiu, voltei, aqui, volta. Isso é futebol, foi o que o Flamengo fez e o Corinthians deixou de fazer. E o Corinthians poderia ter feito. Isso daria a vitória para o Corinthians? Não. Poderia perder de 2-0 jogando assim? Poderia. Mas, pelo menos, você via atitude, você via futebol, você via jogo. Não, o Flamengo jogou e o Corinthians não jogou nada. Uma grande decepção do Corinthians. Mas um pouco esperada pelos jogos contra o Boca Juniors nas oitavas. Ah, mas o Corinthians estava desfalcado, o Boca não é tudo isso. Então, era para atropelar. Né, foi para os pênaltis, jogou muito mal também na Argentina, defensivamente foi bem, dessa vez não tão bem, porque é um time mais qualificado esse do Flamengo. Então mostra que o Vitor Souza, Vitor Pereira, sei lá, posso estar errado aí no nome, o técnico do Corinthians, também com algumas dificuldades de insistir no Roger Guedes como um centroavante, e o Yuri Alberto aberto. Porra, bota o Yuri Alberto, que você tem que botar os jogadores onde eles podem produzir mais. E o Roger Guedes produz mais pela ponta, atacando, indo para a ponta, jogando na área, onde entra o Yuri Alberto. Isso poderia dar um golzinho aí para o Corinthians ou algo do tipo. Mas, no geral, o Corinthians foi muito mal, foi péssimo. Um time que, depois desse jogo, não dá nem para acreditar numa reviravolta do Rio de Janeiro, onde o Flamengo vai jogar mais. O Flamengo tem boas peças. Né? Você teria que ter feito um bom resultado hoje, para depois ir para o Rio de Janeiro, tentar segurar e jogar um pouco mais retrancado, pegando os contra-ataques de um Roger Guedes, né, do Queiroz, algum outro jogador com mais velocidade, né, tentando surpreender o Flamengo. Agora não. Agora o Flamengo está com a faca e o queijo na mão, é mais time, tem uma boa vantagem, vai jogar em casa, e o Corinthians realmente não é culpa só do técnico, né? Os jogadores também, né? Os jogadores têm que querer mais. E quando eu falo envelhecido, gente, eu também jogo futebol e tudo. Porra, eu com 32, 33, a idade de Renato Augusto, sei que não jogou, mas de Juliano, porra, uma movimentação. Se você está vendo, você jogador de futebol, está vendo que você está mais lento, que você não consegue jogar do nível competitivo, por mais qualidade que você tenha, pô, treina um pouco mais, perde um pouco mais de peso, tenta aumentar a tua velocidade, né?
que facilita o jogo, não tenta só ficar na manha ali, ajusta o teu futebol com o nível que é Corinthians, né? Porque a ganhar do brasileiro, time pequeno, acontece. Os jogadores do Corinthians têm qualidade. Então vão pegar times piores, eles vão ganhar. Mas esse time, como ganhou do Atlético, foi uma vitória brilhante, tudo. Acho que era para dar moral. Mas hoje o Flamengo engoliu a equipe do Corinthians e o Corinthians foi presa fácil, como não deveria ser, pela qualidade também que tem seus jogadores. Né? Não tem o mesmo banco do Flamengo, mas tem boas peças, bons jogadores e podia fazer um jogo mais de igual com o Flamengo, porque o jogo não foi igual, só deu o Flamengo do início ao fim. E 2-0 foi barato, poderia ter sido mais. Cássio fez boas defesas, os 2 gols aí não tinha como defender. O sistema defensivo do Corinthians errando muito, dando muito espaço. Sorte que só foi 2-0, mas realmente no jogo de hoje, né? Tô fazendo esse pós-jogo. Porque torço muito para que o Corinthians vença, faço parte da imprensa esportiva, não da grande mídia, mas a imprensa aqui de São Paulo, então eu torço muito para Corinthians, para Palmeiras, para São Paulo, para o Santos, para as equipes irem bem, então a gente acompanha, a gente quer que vá bem, mas realmente hoje o Corinthians mostrou, né, que está um pouco abaixo, então fica muito difícil essa classificação. Talvez, cara, o que eu posso dizer, pensar no brasileiro, eu acho que a Libertadores já foi pro saco, vai ficar difícil sim pro Corinthians, acho muito provável que reverta esse placar no Rio de Janeiro e já é hora de pensar no brasileiro, que logo logo já tem um Palmeiras, se não me engano, se não for nesse final de semana é no outro, já o Palmeiras, e dependendo do que acontecer no jogo do Palmeiras com o Atlético, o Palmeiras ganhe do Atlético, fora de casa e tudo, se classifique, vai pegar o Corinthians no Itaquera, vai pegar o Corinthians com muita tranquilidade, sem peso, e aí o Corinthians vai ter novos problemas no Campeonato Brasileiro. Então essa é a minha opinião do jogo de hoje. Corinthians muito mal, acha que tem muito culpa assim dos jogadores muito lentos, sabe? Futebol não cabe mais para lentidão, é movimentação, pegou, tocou, e qualidade, a bola não pode escapar do pé. Pegou, tocou, girou e tudo, mesmo que não vença, mas faça o teu jogo acontecer. E aí sim, se o Flamengo ganhar 2-0, mérito do Flamengo, que teve mérito, mas porra, o Corinthians também não entrou em campo. Não é só o Flamengo é muito bom, mas e aí, não dá para jogar? Dá para jogar. O Corinthians não tá tão super abaixo do Flamengo, porque se for assim não vai pro jogo, pô. Dava. Tanto que ganhou no Brasileiro o Flamengo. Então eu acho que o Corinthians foi muito mal. Acho que o Corinthians é um time interessante, mas é um time muito lento, um time muito preguiçoso, como foi hoje. E que quando você pega um time que se movimenta, aí você samba. Foi o que aconteceu com o Corinthians hoje. Acho muito pouco provável uma reversão e está na hora das estratégias irem para o brasileiro, para a equipe do Corinthians. É isso aí, galera da Líder. Em oferecimentos, Pastelaria Almeida EABA, que peça pelo seu iFood, é lá na cidade de Osasco. Um abraço para o amigo José Cândido.